O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, eu sou o Caio Belandi, ao vivo, direto do Saúl Estúdio, e este é o Lado B do Rio 297, chegando aqui no YouTube com os nossos rostinhos, na verdade, do time titular só eu hoje, mas daqui a pouco eu vou apresentar todo mundo. E depois, evidentemente, chegando no feed do podcast. Como eu disse, o time hoje está um pouco diferente. Via internet, a Luara Ramos está aqui marcando presença, nossa titularíssima camisa 10. E aqui no Saúl Estúdio a gente recebe duas convidadas muito especiais. A Silvia Mendes, né? Mãe, mulher, preta, favelada, futura advogada, atualmente colaboradora do escritório Normando Rodrigues, e também estou com a Conceição de Maria, escritora, poeta, militante, formada em letras com MBA em gestão em políticas públicas. Antes de dar o boa noite para elas, hoje novamente invertemos, né, Luara? Normalmente são mais homens do que mulheres. Semana passada, 3 mulheres e um homem. Essa semana, 3 mulheres e um homem. É isso, a gente vai, né? Insistindo, as coisas andam. Quem estiver chegando na live agora, pessoal, pedir, como sempre, né? Comentem, por favor, interajam aí, coloquem de onde vocês são. Coloquem as perguntas, né? A gente está com tempo aqui hoje para responder perguntas de vocês, para ver os comentários que vocês estão colocando. Então, por favor, deixa o like. Muito importante deixar o like. Compartilha lá no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Compartilha com os grupos, porque é importante. Hoje a gente não está disputando com o Vasco, né? Toda quinta-feira tem jogo do Vasco, live jogo do Vasco. Lá os vascaínos ficam, pô, tá disputando, preciso ver o jogo do Vasco. Tá. Hoje não tem jogo do Vasco. Botafogo, o Vasco tá jogando hoje. Então a gente quer bater recorde de audiência. Sem jogo do Vasco, então a gente consegue bater recorde de audiência. Lu, vou começar por você. Sei que você gosta muito desse papo ao vivo, né? Pra gente poder interagir com os nossos ouvintes é fundamental. E eu sei que você tem um recado aí sobre uma data importante que está chegando, né? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite para as nossas convidadas. Boa noite para quem está com a gente agora também pelo YouTube, ao vivo. Gosto desse formato. Na verdade, eu gosto de prosa, né? Eu sou mineira, gente. Então, o negócio é conversar, é trocar ideia. Mas, para começar, assim, hoje, Caio, eu queria lembrar que nesse domingo, né? Dia 25 de novembro, é uma data muito marcante já, assim, para a história recente do Espírito Santo, porque completa um ano do massacre em 2 escolas aqui em Coqueiral de Aracruz, no norte do estado, que vitimou 4 mulheres, né, 3 professoras e uma adolescente, e deixou vários feridos, além de marcas em uma comunidade inteira, né? E eu acho que, como outros massacres, eles não podem ser esquecidos, né? Este foi mais um massacre motivado por crime de ódio, né? Foi por um adolescente. É difícil até a gente falar assim, porque eu lembro que no dia eu fiquei muito chocada, a gente conversou muito lá no grupo. É difícil a gente não imaginar que a vítima poderia ser o seu irmão, poderia ser, sabe, eu não tenho filho, mas por isso que eu falei do meu irmão. Foi um negócio muito, muito chocante, porque a gente vê isso acontecendo em outros lugares, depois viu isso acontecendo mais vezes aqui no Brasil. E então, assim, é chocante, é triste e não pode cair no esquecimento, porque a gente precisa que isso não se repita, né? Que haja justiça e para que crimes de ódio não tenham mais espaço na nossa sociedade. A gente viu que foi ter crime de ódio legitimado. Não foi a única vez que aconteceu, mas a partir de um momento no Brasil, a gente sabe que a partir da eleição de Jair Bolsonaro, esses crimes foram legitimados por um discurso e isso tornou mais frequente. A gente teve um período no ano passado, pouco antes, inclusive, né, da eleição do Lula, e depois, durante a eleição também, depois da eleição, isso foi falado, foi formado até grupos de trabalho para que se combatesse, né, as ameaças nas escolas, e foi tudo muito assustador, porque a gente nunca tinha vivido, assim, a escola, o ambiente escolar, ele tem suas violências próprias, mas esse tipo de violência era muito novo ali, né, da partir daquele momento. Então, a gente não pode deixar esse tipo de coisa se repetir.
A gente tem que pensar em formas, inclusive, de reformar o ambiente escolar, mas não com a punição. A gente viu vários governantes, prefeitos falando em colocar só a guarda municipal para poder ficar em escola, mais PM perto de escola. A gente sabe que não é isso que resolve. Assim como também não é só professor, ou só a formação, ou só colocar um psicólogo na escola, é uma reforma completa também que a gente precisa do ambiente escolar, inclusive ouvindo e acolhendo esses estudantes, né? No caso ali das comunidades como a Coqueiral de Aracruz, que sofreram com ataques como esse, você tem um acompanhamento também, né? Como é que a gente retoma a vida escolar num ambiente como esse, que aconteceu um massacre? Como é que esses estudantes vão lidar, vão estudar, né? Vão aprender, vão se sentir acolhidos estando num lugar de tanta violência, né? Passaram de forma tão direta e que perderam 3 professoras, falando especificamente da Escola Estadual Primo Beach, né? A adolescente é vítima do ataque a outra escola, que é uma escola privada no mesmo bairro. Então, assim, tudo muito absurdo. E eu acho que o mais absurdo é que um ano depois a gente não esteja falando tanto, né? Assim como outros massacres também, se a gente for tentar puxar de cabeça, talvez a gente não consiga. E aconteceram. E eles ficam invisibilizados. A gente ainda não tem não me parece que tem, acho que eles tentaram estabelecer, mas no primeiro momento não houve um cuidado com como se reportava esse tipo de coisa, né? Na imprensa mesmo, eu estou falando, na mídia tradicional. Então, há muita preocupação de dar visibilidade para esse tipo de ataque também e acabar gerando essa escalada aí nos casos. Então, é isso. Assim, acho que a gente precisa realmente lembrar, aprender a lembrar, né? De que forma lembrar para que isso não seja também visibilizado, porque a gente sabe que nessas comunidades de extrema-direita, nesses fóruns em que esses criminosos têm acesso, né, esse tipo de conteúdo, troca de informações, enfim, acaba acontecendo esse tipo de coisa também, da publicização desses dados, mas eu acho que jamais podemos deixar de falar. E é por isso que eu estou lembrando hoje o assunto, né, já comecei assim, pesadão, mas é porque é necessário mesmo. Aqui nós perdemos, acho que todas as vidas são, claro, todas as vítimas, né, é muito triste ver assim, mas nós perdemos uma companheira também, do movimento dos atingidos por barragem, e é uma coisa assim que a gente fica pensando, né, as pessoas ali construindo esses movimentos, construindo as escolas, a educação, com tanta dedicação, com tanto amor, e mexe com a gente, mexe com pessoas que a gente conhece, mexe com famílias que a gente conhece, com aquelas pessoas que a gente encontra nos atos, é um negócio que deixa a gente estupefato, né, deixa a gente pensando por quê? E eu acho que, mais do que tentar responder assim, eu acho que a gente tem que, porque né, nem sempre a gente consegue encontrar essas respostas, mas lutar para que não aconteça, né? Para que as pessoas não passem pela dor que nós passamos aqui, que outras pessoas passaram em massacres parecidos, e que eu acho que é isso, assim, escola não pode ser esse lugar, principalmente as escolas, né? É um negócio que é tão diferente de você pensar de violência, né? O ambiente escolar, que a gente não imagina que seja um lugar para acontecer esse tipo de coisa, para acontecer nenhum tipo de violência, inclusive a violência antirracista, que nós vamos falar aqui. É isso. Eu não sei nem como encerrar muito essa fala, porque é um negócio que realmente me deixa muito mexida. E o nosso papel aqui enquanto comunicação independente, contra-hegemônica, né, ainda tem um detalhe. O capital sistema, né, ele atua em várias frentes, ele machuca a gente de várias frentes. Tem um detalhe nesse caso, por exemplo, o fato de ser no Espírito Santo, por exemplo, uma cidade pequena, né, para os tamanhos das grandes capitais, não é tão repercutido assim na grande mídia, por exemplo, né? Então, nosso papel, a gente lutar por justiça sempre, mas a justiça a gente nunca não, né? Mas quase nunca a gente consegue alcançar do jeito que a gente gostaria. Mas o papel da memória a gente pode cumprir, né? De deixar, de alguma forma, a memória daquilo para aquilo que não se repita, ou que, enfim, preservar a memória das vítimas, por exemplo. Bem lembrado, Luara. Silvia, bem-vinda. Sei que você é uma estreante em live, disse que estava nervosa aqui e tal, mas a gente já bateu um papo e tal, você já estava de volta com o microfone, precisa ficar nervosa, pode ficar tranquila. Sei que sua filhinha tá te vendo, manda um beijo pra ela. Sei que você é ouvinte do Lado B, sei que seu irmão é ouvinte do Lado B, então assim, tá em casa, bem-vinda. Obrigada, gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito chique, né? Acho que minha mãe tá me vendo também. Mãe, venci na vida, hein? Cheguei aqui. Estava ouvindo o Lado B ontem e hoje eu tô aqui. Impressionante, tá muito bom.
É isso. Vencendo a vida, tá vencendo. Tô chegando lá, Estamos ocupando os espaços. Isso. Estamos chegando lá. Isso, muito bom tê-la aqui. Antes de apresentar a nossa convidada Conceição, eu vou lembrar aqui para vocês, né? Com 10 ou 20 reais por mês, via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o Lado B em orelo.cc/Lado B do Rio. O Lado B também aceita doações avulsas via Pix para ladobdorio@yahoo.com. Tem aqui já uma galera já chegando, né? Eu gosto de ler aqui pessoal nos comentários. O Gilberto Schittini já mandou aqui um superchat pra gente. Manda um superchat, galera. Tá com uma merrequinha aí a mais, pode mandar um superchat, a gente gosta. Gilberto dizendo aqui que finalmente chegou numa live B do Rio. Que bom ver vocês, sempre só escuto. Que bom, Gilberto. Venha mais. Todo mês aí a gente tá fazendo, normalmente assim, no último ou penúltima semana, com a ajuda do pessoal do escritório Normando Rodrigues, a gente tá fazendo essa live. A gente sabe que não é o forte do Lado B, a gente ainda tá tateando esse campo, mas é muito, muito bom tê-los aqui para interagir, para saber de onde vocês estão falando. A Bruna Teixeira... Pô, Caio, aí você fez igual o atacante da seleção. A gente tá no YouTube, você vai falar que não é o nosso forte. Pô. Verdade, teve um atacante da seleção. Teve. Falando que a gente não sabe fazer gol, pô. Teve isso, verdade. A Bruna Teixeira tá aqui, a Zane do Nascimento, a Patrícia, a Natália Vasconcelos, o Val Lima sempre com a gente, o Vandão e o Antônio Júnior também. Então deixa o like, comentário e tudo mais. Vocês já sabem, como eu falei, a Live B do Rio é um episódio de parceria com o escritório Normando Rodrigues, né? E aí na reunião editorial que a gente teve, para saber do que a gente trataria, o assunto do Novembro Negro, da luta antirracismo, dominou a pauta. A gente decidiu fazer esse programa e de uma maneira muito especial ter aqui com a gente a Conceição, militante, poeta, escritora, como já apresentamos. E Conceição, quero abrir esse assunto fazendo, como dizem nas reuniões, né, provocações, né? O pessoal da esquerda gosta de fazer provocação. Eu, como sou um pessoal da esquerda, novembro é um mês de conscientização racial, né? Da luta, né? Não só da nossa parte, né? Enquanto negros, né? No país, mas também é um momento onde a gente pressiona a população branca a se posicionar. A gente falava aqui em off, né? Como é importante a população branca falar sobre antirracismo, né? E ser antirracista. E aí, Conceição, eu queria perguntar para você, como é que você tem visto, você tem um longo histórico de militância, como é que você tem visto essa data, né? Porque, assim, a gente tem o dia 20, né? Um dia da consciência negra, né? Em homenagem a Zumbi. Esse mês acaba sendo um mês muito forte com essa pauta da conscientização racial, da luta antirracismo. E, evidentemente, isso foi se intensificando ao longo dos anos, né? Foi ganhando feriado, vai estar para virar feriado nacional, foi ganhando a pauta na mídia, a pauta nas empresas e tudo mais. É importante ter essa data, acredito que você concorde comigo, mas queria que você falasse também um pouco, a gente pode estar se perdendo um pouco também, porque talvez a gente esteja aí caindo em armadilhas do capitalismo, da branquitude, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa dualidade. Bem-vinda. Bom, boa noite a todos que também estão acompanhando aí o Lado B. Novembro Negro. Eu acho que nós estamos pautando a questão racial muito em datas, porque começa o ano, 21 de março, já existe o movimento 21 dias de ativismo, que a gente vem, né, rememorar a questão da discriminação racial no país. Aí você espera um pouquinho, aí lá para 25 de julho vem a pauta das mulheres negras latino-americana e caribenha. E depois a gente vem para o 20 de novembro, né, que é a consciência negra. Se a gente pensar nesse racismo estrutural e num racismo que pipoca todos os dias na sociedade, todo dia tem que ser dia de consciência. Todos os dias. Né? Então, se a gente ficar preso em datas, a gente não consegue fazer esse movimento negro, né, que tem que ser feito. Né? Porque a branquitude ela vem nos colocar também em datas, essa data, e a gente, de repente, só quer ficar ali em uma comemoração. E quando você joga essa pauta que todo dia é dia de consciência, você começa a falar
dessa luta antirracista todos os dias e para todo mundo. Porque todo mundo tem que vir para somar. Né? É uma realidade do nosso país. O Brasil é racista. Eu lembro que uma amiga uma vez falou assim: Conceição, racismo está na sua cabeça? Eu falei: não, minha querida, está na minha cabeça, está na minha cor de pele, está nos meus traços negroides. O racismo está em mim, está na minha alma. Né? Atinge a minha alma. Então, assim, as pessoas também começam a nos confundir. E existem alguns jargões assim na sociedade que joga preto contra preto. E nós precisamos ter esse olhar, né, a todo momento, de que, né, Caio agora comprou um carro, está metido. Entende? Quando você consegue empoderar um negro e um negro, já começa um discurso de que é metido, é isso. Então, assim, uma linguagem, um diálogo dessa branquitude. Porque aí joga nós contra nós e a gente fica ali. E outra coisa que, quando pontua-se essas datas, parece que a gente só existe ali. E ninguém quer falar mais, né, dessa luta antirracista nos outros dias. Não, já comemorou. A educação está assim, pega essas datas pontuais, mas não trabalha esse aluno, né, o ano todo. Ele tem que saber quem ele é. Porque essa luta antirracista, eu acho que ela se percebe na identidade. Quem eu sou? Né? Eu lembro que meu sobrinho, minha irmã, casada com um homem de pele clara, mas ele era negro. Né? Só que a pele dele era clara. E meus sobrinhos ficaram com pele clara. E eu lembro que lá, para preencher na escola quem era, ele veio perguntar: mamãe, quem eu sou? Sim. Isso é complicado. Sim. Porque você pode ter uma pele clara e você dizer: eu sou negro. Não, você não é negro, porque sua pele é mais clara, você é morena. Entende? E aí as pessoas ficam confusas. Então a gente tem que definir esse recorte da identidade. Quem sou eu? Sim. E aí, quando você se percebe no quem sou eu, né, ninguém consegue tirar o seu discurso, tirar a sua caminhada. Você sabe quem você é. Né? Agora, a luta antirracista, eu tenho uma sensação assim, quando a gente sair daqui, vai chegar um momento que nós vamos deitar, né? Vamos descansar para outro dia, amanhã é trabalho. A luta antirracista parece que nós estamos em pé o tempo todo. A gente não descansa, né? Porque nós não descansamos. E essa coisa assim, da pele, eu lancei um livro em 2018 com vários poemas. Né? Até qual é o nome? Já Pedaços de Mim. Ótimo. Pedaços Olha de aí. Mim. Porque até eu reuni essa mulher, né? Que é mãe, né? Que é avó. Eu tenho 2 netos já. E eu reuni essa militante, essa mulher do movimento e tal. E aí eu falei assim, eu vou escrever um poema, esse povo está muito confuso. E aí o poema é intitulado Negra. Por que me mascarar e negar a própria cor? Morena clara, morena escura, mulatinha azeitonada, parda. Que cor é essa? Não quero me mascarar, sentir-me como objeto, esconder-me de vergonha. Eu não quero ser multicolorida. Eu quero mostrar a minha cara e me transcender, gritando bem forte: negra é a minha cor. Né? Porque ficava aqueles amigos: eu não sei quem eu sou, meu pai é negro, minha mãe é branca, eu não sei. Fica uma confusão de identidade. Né? E nós estamos falando de consciência negra. No momento, não importa a cor da sua pele, né? Pai negro, mãe branca ou mãe... Mas se você diz eu sou negro, você leva, né, esse debate para a sociedade. E, Silvia, a gente estava conversando em off, né? Que nós tivemos a questão de se reconhecer, né? Negro, né? Nós que somos mestiços, né? Você, filha de mãe negra com pai branco. Eu, no meu caso, ao contrário, mãe branca com pai negro. E até nessas nuances há diferenças, né? O fato dela ser uma mulher negra, eu ser um homem negro, filho de uma mãe branca, filho de uma mãe negra, a gente vai falar sobre isso, mas tem diferenças. Mas a gente não... tem todo um processo, né? E até é algo que
que me chama muita atenção no racismo brasileiro, que é diferente de outros lugares, que ele tem alguns requintes de crueldade, né? E essa coisa da miscigenação, da forma que foi feita, hoje em dia, as consequências de hoje em dia, ela é cruel até nisso, né? Na hora de pegar uma pessoa negra como nós e questionar. A gente viveu recentemente, por exemplo, um carnavalesco que foi questionado ao vivo, assim, num podcast de carnaval sobre a sua cor. Isso é o tempo inteiro, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a sua experiência, né? Ponderasse aí como é que você se viu como uma mulher negra, se teve alguma dúvida, como é que foi isso. Você que tem uma filha, você que tem uma mãe, queria que você falasse sobre um pouco sobre isso também, da sua vivência, né? Legal, boa pergunta. Cara, eu nasci e fui criada em Vila Kennedy, né? Eu sou a terceira filha de 2 pessoas que trabalharam muito, mas infelizmente não conseguiram obter o mínimo de qualidade de vida, assim. Então ali você já sente o primeiro peso de um racismo estrutural. Logo, aconteceu um episódio comigo, eu era pequena, acho que minha mãe nem deve lembrar disso. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, meu pai tinha hábito de comprar jornal. E aí eu tava olhando aquele jornal assim, e eu vi uma matéria sobre neurocirurgião. E aí eu peguei aquilo ali, muito feliz, fui correndo pra minha mãe e falei assim, mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Eu vou ser neurocirurgiã. Minha mãe entristeceu o rosto assim, olhou pra mim e falou, filha, você não vai ser isso não, porque isso não é coisa de preto. Ali, de alguma forma, eu comecei a entender que existe uma separação, existe uma estrutura que me desumaniza ao ponto de eu não conseguir chegar em lugares que deveriam ser o mínimo, assim. Um tempo depois, a gente vai tendo mais oportunidade, graças a Deus, tem mais oportunidade do que a minha mãe e meu pai que estudaram um pouco. Cheguei até a faculdade, aí aquele baque, né? Na faculdade, aquela multicultura ali, eu comecei a me entender. Eu tenho uma filha de 8 anos, que se chama Sofia, e um dia a gente estava no banheiro, a Sofia olhou para mim e falou assim, mãe, eu quero alisar o cabelo. Aí eu falei assim, não pode. Que isso? Eu tô te dando uma educação antirracista, você não pode falar isso não. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você é lisa? E aí a minha ficha caiu, é verdade. O que eu tô escondendo? Eu tô com medo do quê? É de me reconhecer, de me racializar? Esse medo vem da onde? E aí a gente começa a descambar, né, para várias questões, assim. Quando eu me entendi negra, eu já tinha 25 anos de idade. E aí foi só aí que eu consegui assumir o meu cabelo. Sim. Demorou, e eu aliso o cabelo desde 6 anos de idade. Então, assim, foi um hiato de tempo até eu conseguir me entender, olhar para mim, me tocar e falar, olha que linda, cara. Você não precisa de um outro padrão de beleza, sabe? E é isso, assim, eu acho que o racismo estrutural faz isso com a gente. Nos coloca tão à margem, nos desumaniza tanto, que o nosso corpo o nosso corpo é alvo, assim, o tempo todo. A bala perdida costuma encontrar corpos como o meu. E até quando a gente vai continuar nessa coisa, assim? Eu queria só comemorar um dia como uma data histórica. Eu não queria estar lutando o tempo todo, a gente não descansa, a gente não para, né? Você vai a uma loja, às vezes comprar uma coisa, é só uma saída, só ter uma loja, e você sofre uma atitude racista. E a gente vai ficar nisso até quando, assim? Falando nisso, inclusive, foi até um bom gancho, a gente não combinou, não. A gente não combinou, não. Mas é um bom gancho, a gente teve aí agora... Hoje, né, na verdade, pelo menos foi divulgado hoje, não confirmei se foi hoje mesmo, tô aqui vendo aqui no Twitter, a Vilma Nascimento, que é uma artista popular muito grande do Carnaval Carioca, uma bailarina, uma dançarina, uma mulher que, enfim, fez do próprio corpo negro uma arte, né, uma famosa porta-bandeira da Portela, e uma senhora negra de 85 anos. Ela hoje passou por uma dessas violências, que a gente costuma falar microviolência, mas nesse caso nem foi micro, né? Essa violência foi muito pesada. Ela foi acusada de furto no aeroporto de Brasília. E aí tem o vídeo dela, uma senhorinha, é revoltante. Enfim, acontece o tempo inteiro, toda hora, com mulheres e homens negros o tempo inteiro. E ela foi obrigada a passar por uma revista, tirar lá a bolsa dela e mostrar que não tinha roubado nada. E até me arrepei um pouco. É complicado. E para além dessa violência, né, tô aqui com 2 mulheres negras, que são violências que qualquer pessoa negra, infelizmente, passa no Brasil. Tem uma violência, né, Lu, que a gente conversa, você que também gosta muito de samba, o racismo estrutural aí, né, o sistemático,
ela é uma artista. Ela é uma artista reconhecidíssima dentro das escolas de samba do Carnaval do Rio. Evidentemente, porque o Carnaval do Rio é uma cultura popular negra, predominantemente negra, né, criada por negros. Ela não é uma artista que vai ser reconhecida no shopping, né, igual uma Fernanda Montenegro, por exemplo. Então o racismo, né, Lu, se encontra até... São várias camadas, né? Aquela coisa das camadas, né? Ele se encontra até ali, né? Ou seja, a Fernanda Montenegro jamais seria acusada de furto de nada. Uma senhora branca, famosa, reconhecida, talentosíssima, maravilhosa. Nem se não fosse famosa, né? Isso. Pois é. E aí a crueldade, né? Uma senhorinha que é uma artista foda no que faz. Não que se ela não fosse artista, ninguém merecia passar por isso, mas é coisa tão mais cruel, né? E aí foi bom você lembrar dessa... Enfim, a gente dedica esse programa, nós que somos... o Lado B é muito voltado para a escola de samba, a gente gosta muito. A gente acaba dedicando também, porque é uma violência tremenda. Espero que é o mínimo que eu posso desejar, que ela fique bem, né? Uma senhora, que é um trauma muito grande. Mas, infelizmente, também a gente imagina que, de repente, ela já está acostumada a passar por esses traumas, né? Sim. E que ela possa, pelo menos, tirar o máximo de dinheiro possível da loja. Lu, contigo. Eu estava aqui pensando sobre tudo que vocês já falaram, assim, e quando a gente pensa no 20 de novembro, ele foi definido também com base na Lei 10.639, né? Sim. Que é uma lei que, apesar de ter 20 anos já, ela é de 2003, né, que definiu aí o ensino, né, da cultura, da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. É aquela lei que, como o pessoal gosta de dizer, eu acho esse conceito muito interessante no Brasil, a lei que não pegou. Quer dizer, existe e tal, mas é aquela coisa, às vezes conteúdos de combate ao racismo ou de promoção da igualdade social, da igualdade racial, ele é só tratado em novembro. Ele é só tratado com base na data que também foi instituída junto, né? Então, assim, eu já queria entrar um pouco nessa coisa, né, da educação antirracista, porque, né, Silvia tem filho, Conceição de Maria é a mãe, a avó, e também, né, vocês têm experiência aí com o ensino de criança e tal, lidar, né, com essas crianças. Como é que a gente garante, né, essa educação antirracista desde a nossa casa, mas também aí, já também entrando para a legislação e tal, com essa legislação, né? Como é que a gente garante nas escolas, como é que a gente garante nos planos de educação, assim, para não ficar só nessas datas? O que vocês veem? O que vocês já estão vendo? Que já viram acompanhando os filhos de vocês, ou que na militância também, que aqui a gente tem, que tem de avanço nesses últimos anos? E trazendo um pouco, vou colocar um monte de coisa aqui na mesa, hein, gente? E também, mais recentemente, com perseguição a qualquer tipo de conteúdo conservador, não conservador nas escolas, né? Como é que a gente faz para resguardar, vocês acham, legalmente também, os professores que se ocupam dessa tarefa, que é quase uma missão, né? Porque, como eu falei aqui no início, né, o ambiente escolar, a gente não está falando só de abordar o conteúdo, mas, por exemplo, como reagir ao racismo praticado no ambiente escolar, seja contra o professor, seja entre colegas. Eu acho que é uma coisa... Como é que a gente aborda, por exemplo, isso com crianças, né? Quando a criança é racista, ou quando uma criança é racista com a outra, ou com um filho de você, sabe? Vocês já passaram situações assim? Eu tive uma experiência em Macaé, de 2009 a 2012, eu fui subsecretária de Educação. E quando cheguei lá, não existia o conteúdo da cultura afro-brasileira. Eu falei assim, gente, nós temos que trabalhar, né, esse conteúdo. E nós formamos uma coordenação de cultura afro-brasileira. Mas, assim, naquele momento houve muita resistência, né? Nós encontrávamos... eu lembro que a Cor da Cultura lançou, naqueles anos, né, 2009, 2012, uma coleção de vídeos, né, que retratava os heróis brasileiros, que não são descritos em livros didáticos. Quando eu estudei, eu não encontrei herói nenhum. Eu fui descobrir os meus heróis na academia. Na pós-graduação, a gente não tinha herói, a gente não se identificava, né? E aí, quando a Silvia fala assim, de quando se viu negra, eu sou oriunda de escola pública.
E com 11 anos eu me vi uma menina negra, que até então não me percebia. Porque na escola que eu estudei, o antigo primário, a população era a maioria negros e negras. Eu lembro de 5 brancos na escola. E aí eu sou do tempo da admissão, né, gente? Fiz admissão, fui pro que hoje é chamado fundamental, mas antigamente era antiga 5ª, 8ª série, né? Ginásio, né? Tal. E lá, quando eu cheguei lá para fazer a 5ª série, os meninos, eles riam de mim. Toda vez que eu ia pro pátio, ficavam rindo. E eu falei assim, gente, eles riem de quê? E eu me vejo que eu me descobri uma menina negra aos 11 anos. Porque eu me remeti à escola de origem. E eu falei assim, ué, lá eu não era essa minoria. E quando eu passei para a antiga 5ª série, aqui, né, a história anterior era de pais operários. Né? Meu pai era lanterneiro e mecânico, ele é falecido. Todos ali eram filhos de operários. Quando eu passei para outra escola pública também, claro, a gente faz uma prova, e eu fui estudar com filhos de médicos, de dentistas, né? De grandes empresários do município de Macaé. E aí eu me percebi uma menina, porque eu era a única negra dessa classe. Por causa da idade, dividia por idade, né? Tal idade ficava nessa turma. Então, assim, me vi. A minha monografia, quando eu fiz a pós-graduação de História e Cultura africana, da diáspora africana, eu falei sobre esses traços negroides, tanto que eu chamei Qual o Cabelo que Te Penteia, né? Histórias das mulheres negras macaenses. Como que os seus traços negroides incomodam. Como eles riam do meu cabelo, eu falei, eu vou escrever sobre esse cabelo crespo, que faz a minha identidade, né? Que pro outro, corta esse cabelo, né? Você vai conseguir trabalho. Raspa. Porque muitas pessoas, elas se veem careca, vão lá, os homens raspam, ou as mulheres, para esconder essa negritude. Que aí você não tem um cabelo crespo. Isso é uma violência. Violência, né, ao teu corpo, às suas características. E isso marca a vida, né? E aí eu falei, eu vou escrever. E assim, eu tive uma experiência muito legal, porque antes de eu começar a redação desse TCC, eu fui a campo entrevistar mulheres negras. Muitas choravam. Eu lembro que uma senhora, a Bá, hoje falecida, ela chorou assim, uns 10 minutos na minha frente. Falei, gente, será que eu perguntei alguma coisa que ofendeu? Ela me relatou assim, Conceição, e ela sempre de lenço. Né? E eu falei assim, você esconde, né, sua negritude e tal. Ela falou assim, desde que eu estudava no antigo primário, tinha um menino que ia de canivete e me cortava por eu ser negra. Caramba. Né? Olha como que era uma senhora, né, passou por uma violência no corpo, física, por ser uma mulher negra. Então, assim, eu descobri relatos muito interessantes dessas mulheres, né? E aí, como, né, falamos no início, é essa questão da identidade. Então, a educação, ela tem um papel, né, quando a Luara pergunta sobre a Lei 10.639, um papel também primordial. Claro, a família tem que contribuir com essa identidade, isso é fato. Né? Mas quando eu chego na escola, a educação também tem que trazer, da educação infantil até o ensino médio, esse debate. Né? Lá, voltando, né, à nossa experiência na Secretaria de Educação, a gente encontrava nas escolas, quando nós fomos nas escolas, descobrir que material tem para se trabalhar, né, a Lei 10.000. Tudo escondido. Ou tudo lacrado, com plástico, envolto. Ninguém estava trabalhando nada. Tivemos chamada nas escolas. Os pais, não quero capoeira na escola. Que coisa de macumba. Epa!
Precisamos ir nessa escola, conversar, mostrar o que é capoeira, sensibilizar. Depois essa escola passou a ser assim, das escolas da rede, o referencial em capoeira. Mas precisamos ir lá, conversar, sentar, direção, professor. Então, assim, todo mundo tem que estar preparado. A lei ainda não foi aplicada. Isso é uma realidade. Né? Como nós falamos antes, é para o dia 21 dias de ativismo, mulher negra, latino-americana e caribenha, e 20 de novembro. Então, essa lei não está sendo aplicada. Essa lei é para, né, você trazer a história da cultura afro-brasileira. Aí tem a 11.645, que traz o indígena, que também está excluído na sociedade. Né? E aí, para trabalhar essa questão racial no Brasil, né? Porque índios e negros formaram, né, o povo brasileiro. Então, eu acho que na infância a gente consegue, se as escolas trabalharem, né, na educação infantil, essa criança levar isso. Eu lembro que, assim, eu faço muitas palestras em Macaé, né, sobre essa questão. Eu falei assim, gente, eu vou me aposentar, porque... não sei o quê. Porque, assim, eu vejo também que as pessoas não querem se preparar. É mais fácil. Caio sabe, eu chamo Caio. Fala aí, Conceição. Silvia, especialista. Isso, Silvia. Vou chamar Silvia. E é necessário, nessa luta antirracista, todo mundo estudar. Claro. Todo mundo ter, assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber um pouco. Então, a lei que vai fazer 20 anos, fez 20 anos, né? Eu acho que assim, 0,0001%. Porque se torna evento. E evento é igual vento. Vai embora. Você precisa ter uma política pedagógica, né? E levar para dentro do currículo para você discutir a cultura afro-brasileira. Senão, sabe, é festejos. Parece que a nossa cultura só tem festejos e o negro, a população negra influenciou em tudo nesse país, né? Na gastronomia, né? Nas danças populares, sim, cultura, né? A cultura toda é construção negra. Econômica, né? Na construção trabalhadores, econômica, trabalhador, os primeiros... majoritariamente. Você não pode discutir trabalho no Brasil sem falar. Sim. Da escravidão, que foram os primeiros trabalhadores que não tinham direitos. Trocava o trabalho por um prato de comida, né? A questão até de tomar manga com leite, né? Por que eu cresci assim. Não pode tomar manga com leite. Eu lembro dela. Né? Que na senzala tinha. Eles davam 18 horas um copo de leite, mas tinha manga. Então, a manga com leite faz mal. E eles dormiam só com aquele copinho de leite, tchau, até o outro dia. Então não se discute trabalho no país. Foram pessoas que construíram um trabalho, edificaram os prédios, que o pessoal fala prédios coloniais. Não, africanos. Quem construiu... Né? Foi a África. Outra coisa que nós temos na sociedade... né? Se a Sylvia Smith, que orgulho! Eu sou descendente de americano, eu sou descendente de francês, mas ninguém diz eu sou descendente de africano. A gente não sabe nem as origens, né? Nós não sabemos as origens. De saber. Né? África vira uma África. E aí você não sabe se é Congo, Angola, se é Costa do Marfim, enfim, vários. A gente não tem isso. É essa história que é negada, né? Que a gente precisa trazer. Então, se a lei de 2003, né, 10.645, ela é uma potente lei, ela é pequenininha, o texto dela, né? A 11.645 também. Mas tem uma magnitude de trabalho, né, de ações afirmativas que pode estar pipocando no Brasil todo para poder trazer a criançada que vai se tornar jovem e que vai se tornar adulto no país, conhecendo a sua história, sabendo quem ela é. Porque aí a nossa história é negada o tempo todo, o tempo todo. Cadê os heróis negros nos livros didáticos? Né? André Rebouças, descobriu o negro esses dias.
né? Passa no túnel, né? Primeiro arquiteto negro do Brasil. Então, assim, vão negando essas histórias, aí a criança não pode olhar para Silva e para Conceição de Maria, né? E dizer assim, poxa, eu quero, né, ser igual a você. Não tem representatividade, né? Aliás, eu quero falar exatamente sobre isso, Silvia. Obrigado pelo gancho. A gente contou aqui 2 histórias de como vocês 2 se descobriram negras de violência, né? Das chamadas micro ou não tão micro assim violências. E isso tem uma explicação muito clara, né? Embora isso esteja mudando aos poucos, a falta de representatividade do negro na cultura como um todo, ele é muito patente. Todo mundo via que não tinha personagens negros, atores negros, cantores negros, até tinham, mas colocados em determinadas situações. E aí eu queria falar trazer o assunto representatividade por 2 motivos. Que esse é um assunto que tem suas nuances também, e a gente sabe, a gente debate isso aqui, né, Lu, que a representatividade por si, ela é vazia, né? Ela não diz muita coisa. Para ser uma mulher negra na televisão, ela precisa, além de representar uma mulher negra, que é muito importante, ela precisa reunir outros atributos, e isso, inclusive, faz com que a cobrança seja maior, etc. Então, a gente debate muito isso, da representatividade do valor dela, e ela tem um valor nesse momento em que uma criança com 6 anos, ela não pode olhar uma médica cirurgiã, neurocirurgiã negra, né? Não tem. E aí a mãe dela fala, não pode. E o outro assunto sobre isso também, queria que você comentasse, e esse um pouco mais atual, a gente recebeu aqui um comentário da Natália Vasconcelos, que eu acredito que você conheça, dizendo que você vai ser a futura ministra do STF. Eu fico brincando falando que eu vou ser a futura ministra do STF. E que você é um orgulho e referência da vida dela. Beijo pra Natália, linda. isso aí. Beijo, Natália. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é uma operadora do direito, tá aí colaborando com o escritório, tá aprendendo, tá estudando, tá pensando o direito, um direito de um lugar muito complexo, né? De mulher, preta, favelada, mãe, que você carrega com você. E aí está às portas de uma nova nomeação sobre o STF. E a gente faz aqui, a gente já falou sobre isso, a gente gostaria muito de ver uma ministra negra. Eu também. Ao lado do povo, evidentemente, e tem mulheres assim, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Falta de referências, né? Você é a futura ministra, que a gente espera que você chegue lá. Que você não seja a primeira, né? Porque não teve até agora, né? E assim, você tocou num ponto importante, né? Nós somos de gerações diferentes, ainda assim a gente está reclamando da mesma coisa. Sim, não temos referência. Simplesmente não temos. Os livros da escola da minha filha, você falou sobre essa questão de minha perspectiva como mãe, não tem referência. E só tem a referência agora. Nós só existimos agora. Só agora, em dia 20 de novembro, nosso corpo, nosso ser existe. Antes disso ou depois disso, nós só existimos para basear a estatística. Fora isso, simplesmente existe um apagamento, assim, de representatividade. Quando eu olho para o judiciário, eu vejo exatamente a mesma coisa. Assim, eu tenho um sonho muito grande de conseguir olhar para o judiciário e me enxergar ali. E ver uma representatividade ali. Ver também uma mulher negra chegando ao STF. Assim, é absurdo como a lei já existe. Hoje a gente tem ali, para concurso público, por exemplo, a gente tem cota de reserva de vagas, né, para pessoas negras. Mas a gente chega no judiciário e você não encontra negro, assim. Existe uma estrutura ainda muito forte que me separa desse lugar. E não tem ninguém falando assim, olha, ei, você não vai entrar aqui. Se eu passar no concurso agora, tem ninguém falando, você não vai entrar. Mas a gente sabe que isso é algo muito forte. E esse não ter passa uma mensagem para a minha geração, para a geração futura, que a gente não pode chegar lá. Então, assim, a gente nunca descansa da nossa luta. A gente está o tempo todo lutando para que a Sofia, daqui a um tempo, fale assim, não, tá tudo bem, eu vou ser médica. E vai ser algo muito natural para ela. É por isso que a gente está lutando. Mas, assim, é absurdo como que não existimos. Existe um debate tosco aí na internet, né? Sobre o Papai Noel ser negro ou sobre ter uma sereia negra. Sim, o pessoal entra num debate... Pessoal, não existe sereia, nem Papai Noel, tá bem? É a gente que decidiu criar. Então, assim, para você ver, nem nos personagens fictícios nós temos direito de existir.
peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no Armazém do MST, e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Torcer para a Camisa Crítica chegar logo em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Os nerds que ficam, né? O pessoal de nerdola, né, Lu? Sim. Ah, que absurdo, um duende, né? Game of Thrones, né? Que não podia ter. Ah, não pode ter, o cara tem dragão, mas não pode ter um rei negro, né? E a gente tem que estar assim, com um olhar, né, muito atento. Eu, assim, ensino muito exercício pro meu neto. Né, assim, eu que fico muito junto com ele. E esses dias tinha que preencher o bicho e a qualidade daquele animal, tal. Tinha o urubu. Aquilo me marcou tanto. Porque depois que foi completando, né? Cruzando o animal com a qualidade ali, para o urubu sobrou má sorte e feio. Aquilo me deixou muito angustiada. Porque, assim, dentro da nossa leitura dessa branquitude, tudo que é preto é feio, né? É muito complicado isso. Não é coincidência, né? Não é coincidência. E quando eu vi aquele exercício, eu falei, cara, que loucura. O pacto da branquitude segue muito firme, né? A simbologia, entendeu? O outro traz não sei o quê, a formiga trabalha dentro. Aí eu falei assim, gente, mas o feio e da má sorte é o urubu, porque é preto. E a pomba branca é da paz, né? Isso. E se vocês pegarem o dicionário Aurélio, quando você vê lá preto e branco as definições, branco é alvo, da cor de não sei o quê, tudo assim, uma leveza. O preto da cor do carvão, sujo. Pode ir lá, tá no Aurélio. Então, uma criança, né, que lê isso, essas definições, ela leva isso para a sociedade. Isso é muito forte. Essa violência, né, que dizem que acabou em 14 de maio, né, de 1888, mas ali que começou tudo. A gente tem que discutir o 14. Não tinha trabalho, não tinha moradia, não tinha nada, não tinha escola. Né? Eu fui militante sindical por 20 anos. E lendo sobre a questão do trabalho, na década de 70 não podia ter dirigente sindical negro. Aí eu falei, ai, graças a Deus, eu entrei nos anos 2000. Entende? Então, você não se via, o futebol não tinha negros. Né? O Fluminense, eu vi aqui, chamado pó de arroz por isso. Porque passava pancake nos negros. Né, da arquibancada você via todos os homens brancos, mas eles eram passado pancake, por isso que é chamado de pó de arroz, não é? O Fluminense tem uma história dessa. Tem uma história dessa, é porque passava naqueles jogadores negros para dar uma branquitude. Não vai muito longe, você joga aí no Google, pessoa suja. Sim. E automaticamente aparece pra você uma pessoa a coisa negra. tá preta. A coisa tem tá todos preta. esses detalhes, né? Que não são coincidência. O boi da né? cara preta. É a formação, né? É a formação. Aí a racial, criança né? branca, ela era ninada pelas mulheres negras, mas tinha que cantar o boi da cara preta pro filho do dono da fazenda não ir brincar com as crianças negras. Gente, violência, exclusão o tempo todo. E nós temos que colocar isso em pauta na sociedade. Senão a gente perde esse debate. Né? E como Silvia falou, é cansativo, não é, Caio?
Não, sem dúvida. Assim, a gente olha as notícias, né? A gente estava até brincando em off sobre como é que vai ser, o clima vai ser mais pesado, né? Como é que a gente vai tratar o tema e tal. A gente tenta dar alguma leveza, porque, enfim, senão a gente vai pirar, né? Mas a gente foi relatando os casos que a gente ouviu hoje. A gente relatou 2 casos violentíssimos hoje, não foi? Isso. Só passamos, assim, en passant, em off. Um deles é o da Vilma, que a gente falou aqui agora. O outro, enfim, não quero nem falar sobre, embora talvez a gente precise falar. Mas, no caso, pesadíssimos. E é isso, assim, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa continuar. A gente se pauta muito isso aqui, né, Lu? A gente tenta... A gente sabe que tá uma merda, que o país é uma tragédia em vários aspectos. Até me empolguei aqui. Mas a gente precisa andar pra frente, né? Precisa tensionar, precisa saber que tem saída, que a luta é árdua mesmo, que senão a gente não tava aqui, a gente tava fazendo fantástico, né? A gente é contra-hegemônico mesmo, é pra ser resistente mesmo, é pra tentar pautar o debate ao nosso lado, né? É importante isso. Queria fazer um link aqui também. A Conceição falou sobre a luta sindical, a gente tem aqui uma entusiasta da luta sindical do outro lado da linha ali. Nossa Luara trabalha com o Sindicato dos Correios. Bacana. Dos trabalhadores dos Correios. Sindicato dos Correios, não, né? Queria que você falasse um pouco, Lu, primeiro, né, sobre a sua experiência. Você é uma mulher branca, né? A gente estava falando aqui também, debatendo aqui o roteiro do programa, sobre a importância dos brancos se posicionarem, né, os chamados aliados, né? Eu morro de rir quando eu ouço isso. Acho essa palavra horrível, enfim. Você que é uma aliada, né? Eu queria que você falasse um pouco o papel, como é que você vê, inclusive, dentro dessa sua atuação no sindicato, né? Que eu acredito que seja, não vou aqui cravar, mas pelas estatísticas a gente sabe que os trabalhadores são majoritariamente pretos e negros, né? Ou não brancos também, que é um termo também que eu gosto de usar. Queria que você falasse um pouco sobre, né, sua visão também sobre isso, como uma mulher branca que lida também com a companheirada do PT, onde você milita também, que acredito que seja, se não majoritariamente, ao menos com bastante relevância de pessoas negras. Como é que você tem visto isso também? Você que tem negros na família, evidentemente, então... Uma visão sua também, que eu acho que é importante. A gente tem ouvintes brancos e tudo mais, e a gente precisa dos brancos nessa luta, afinal de contas, né? Sim, Caio. Você sabe que antes da gente gravar hoje aqui, quando rolou, né? Você falou, vamos fazer um programa sobre o Novembro Negro, o Silvia e Conceição. Eu fiquei pensando muito, assim como a gente já fez aqui programas só com as minas do lado B, né, que a gente tem as colunistas e tal, eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que eu devia estar ali? Passou pela minha cabeça isso assim, porque eu tô num lugar aqui desconfortável, porque eu ouço vocês falando e me identifico, porque sei que tenho privilégio, sim, sei que existe e que em momentos eu reproduzi, mesmo sem querer, ou que inconscientemente, preconceitos. E na verdade, para mim, está sendo muito importante estar desconfortável aqui hoje, ouvindo isso diretamente de vocês. É claro que eu convivo no meu trabalho, na minha vida. O meu irmão caçula é negro e tem sua própria história, né? Tá aí contando, é um adolescente ainda, mas que já passou por situações e que a gente já passou junto também. E eu acho assim, esse é um momento, esse desconforto, ele precisa existir. Porque eu acho que hoje existe, Caio, entre os brancos principalmente, muito um medo de errar muito mais do que o de acertar. É um medo de aprender. Não, mas e se eu falar alguma coisa errada? Se eu errar, entendeu? Aí a coisa tem também uma autoestima da branquitude, né? Que não pode errar. Saber que existe. Pode errar, pode falar qualquer besteira e sempre é colocado para falar lá e fala, às vezes, faz falas bem piores que pessoas. Existem pessoas negras muito mais qualificadas para poder falar aquilo ali, mas só são chamadas no 20 de novembro, só são chamadas em datas específicas para poder falar, né? Parece que negros só podem falar sobre ser negro, sobre consciência negra. Não te chamo para falar mais nada. Então, assim, eu ainda bem, assim, tenho companheiros, grandes companheiros e companheiras que eu vou dizer que me auxiliaram, mas auxiliaram não de pegar na mão, assim, auxiliaram como exemplo. Claro.
tanto no movimento sindical, já citei ele aqui, é um grande amigo, Fischer, foi o primeiro presidente negro do Sintec-TS. Um beijo, Fischer, um abração, nos falamos hoje, mas eu estou com saudade. Que me ensinou muito de estar ali e perceber, sabe? Perceber, fazer o teste do pescoço também, né? Que a gente chama de olhar e falar, olha só, a gente está num lugar aqui, quem que está servindo e quem está sendo servido. Isso. Sabe que são coisas assim que você começa a se perguntar e a também fazer essas provocações, né, Caio? Teve uma vez que a pessoa virou para mim, a gente tinha uma pessoa em situação de rua, né, no nosso caminho, assim, sempre. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas que estranho, né, essa pessoa tá ali, tá sempre e tal. E depois voltou a falar comigo, nossa, você não acha estranho aquele senhor que tá ali, não sei o quê? Aí eu virei para ele e falei assim, sabe por que você tá achando estranho? Aquele senhor que você tá vendo é uma pessoa branca. Era uma pessoa branca, tá? Aí parou assim, falou, não tinha parado para pensar nisso. A gente está acostumado a ver certas cores em certos lugares. Mas nós não estamos, nós brancos, né? Não estamos treinados para poder perceber que isso é uma diferença que existe. E aí, quando coloco outra pessoa branca numa situação em que, histórica e socialmente, o negro está, aquilo nos choca, né? Mesmo que seja um choque assim, nossa, mas que estranho, não sabe às vezes dar nome para o que está. E esse também é racismo. Isso também você não percebe, mas é racializar uma questão que é sociocultural e econômica, né? E você simplesmente naturalizou tanto aquilo de que o seu lugar como branco é não estar ali, né? Por exemplo, eu vejo vocês falando de quando eu me percebi, eu nunca tive que me perceber branca, porque ser branca é o natural, é o desejado. Isso. É o bonito, né? Então a gente falava aqui também, né? A Conceição de Maria falava assim, a gente precisa estar ocupando esses territórios, como o lado B é um território. Como é que é para vocês, assim, ter que lutar para ocupar o primeiro território, que é o próprio corpo? E isso é uma coisa que é muito chocante para mim, porque eu nunca tive que passar por isso. Então, assim, o tempo todo eu brinco, eu faço uma oração, que é uma música do Vanderly, que era um artista mineiro. Maravilhoso. Tinha uma música dele que falava, não deixe que façam como uma oração, né? Ó Pai, não deixe que façam de mim o que da pedra tu fizeste. É uma oração que eu faço constantemente, porque não é que a vida não é difícil para branco, mas essa sensibilidade é difícil cultivar. Quando você está num meio em que você é a regra, né? Em que os espaços são separados para você mesmo. Isso. É natural que você esteja ali. E reconhecer privilégios também, né? Porque e não ficar, assim, aqui Não é? parece, eu acho que muita gente fala assim, mas tá ali falando que é bonito, mas esse desconforto que eu tô sentindo agora, que eu falei com você, ele precisa ser provocado nos nossos espaços. Óbvio. A gente precisa confrontar, sabe? Os meus colegas e minhas colegas brancas precisam ser confrontados diretamente, porque fala assim, mas é a coisa do racismo reverso, né? Eu não tenho culpa de ter nascido assim, eu não tenho culpa de ter nascido branca, sabe? Vira um cinismo, isso me irrita tanto, como a gente estava falando aqui das situações, né, de racismo, de discriminação, as microviolências, que são microviolências só para quem faz ou para quem julga, né? Nunca para quem sofre. Existe um cinismo assim também. Mas você, quando perguntam, acho que a Silvia que estava falando em off, né, Silvia, diz assim, você trabalha aqui? Mas qual é o problema de falar que você trabalha lá? Mas ela não queria estar trabalhando no shopping, no caixa, né, de domingo a domingo. A filha da madame não pode estar trabalhando naquele caixa de domingo a domingo. Mas a pessoa, né, o negro é uma negra que mora na favela, então, não, natural que ele pegue o ônibus e fique 2 horas apinhado no ônibus. Né? Então, essas coisas, assim, desse cinismo, que precisa ser confrontado. Porque se a gente deixa passar, só para poder concluir aqui, para não colocar falando demais, né? Mineiro, né? Tem que... Olha a educação antirracista, sabe? Só para poder concluir com a questão, que é aquela que, assim, fala, mas são só crianças. Não estava brincando. Não é uma brincadeira, é uma violência. Não é que a criança é ruim, é podre, não pode, ele tem que colocar o dedo na cara. Não, mas a gente precisa educar. Assim como adultos precisam ser reeducados. Porque, mesmo campo progressista, gente, eu tenho certeza que vocês têm história para contar também.
Porque eu tenho. Então, assim, tô rindo de nervoso. Eu sei. Eu quero voltar na questão do lugar de fala que você falou. Eu tenho uma experiência, o Sindipetro, numa ocasião, fez o seminário LGBTQI+. E naquele momento... Sindipetro Norte Fluminense. Norte Fluminense, NF, fez um seminário. E no dia, Conceição, eu queria que você falasse isso, pelo partido e tal. Legal, sentei à mesa. E eu achei muita incomodação. Conceição tá fazendo o que lá? Esse lugar de fala. Eu peguei assim, porque consegui captar, aí eu comecei minha fala assim, pessoal, esse aqui não é meu lugar de fala, mas é meu lugar de luta. Bonito. Virei filósofa. Bonito. Todo mundo, meus amigos, minha irmã falou, você falou um negócio muito bonito. Muito bonito. Arrasou. Porque eu, enquanto mãe e avó, eu também tenho que estar na luta. Não preciso ser do movimento. Então, quando, porque assim, eu peguei o que a Luara falou, não, porque eu me incomodo que é o meu lugar de fala, tem que ser um lugar de fala, né? Mesmo que não seja de fala, tem que ser de luta. Porque quando eu sento numa mesa de negritude, mas, no seu caso, uma mulher branca, você está dizendo assim, eu estou aqui também a favor da luta antirracista. E a gente faz comunicação, né? A gente teve parecido aqui, né? Tem alguns meandros parecidos também da luta, por exemplo, contra o machismo. A gente teve uma vez, eu tô aqui em 3 mulheres falando de luta antirracista, mas já teve 3 mulheres falando com os pormenores do feminismo e tudo mais. E a gente fez essa reflexão, cada com as suas devidas diferenças, evidentemente. E, inclusive, elas se entrelaçam, né? A gente sabe, né? Que aí a gente vê todos os índices das mulheres negras e tudo mais. E essa é uma reflexão que a gente faz, né? Eu, enquanto homem, no lugar do feminismo, a Luara, enquanto uma mulher branca, no lugar da luta racial, que é não só o lugar de fala e o lugar de luta. Achei lindo isso, Conceição. Ai, gente, mas para usar... tem que estar na luta, né? Tá? E tem que estar na luta, né? Tem que estar na luta. Porque a gente, essa coisa do aliado, né? Que eu brinquei aqui. Mas que, no fim e ao cabo, é verdade. É a luta que você quer um mundo melhor, vamos botar assim, né? Bem genérico, para essas minorias. Pô, quero. Então você vai participar de alguma forma. Ouvindo, que acho que é o primeiro ponto, que é um exercício que é muito difícil, inclusive pra gente, né, Lu, que enquanto comunicador, né? A gente tá acostumado a formular, a pensar, debater, a gente precisa ouvir também. E, nesse caso específico, dar centralidade, né? Mostrar aquelas pessoas, porque aqui são corpos políticos de luta, né? E aí entra como é que você se entendeu negro e tudo mais, né? Acho que eu já contei aqui, eu venho de família branca e tal, um belo dia, eu era chamado de Pelezinho na rua, porque eu era do subúrbio, mas era um subúrbio, a classe média suburbana um pouquinho melhor, então não tinha muito negro e tal, eu era o Pelezinho e tal, até então tinha essas piadinhas raciais e tal, mas passava até um dia que eu saí na família da minha mãe, família da minha mãe é portuguesa, minha mãe é a única que não é portuguesa, branca. E eu olhei assim, brincando, tinha meus tios, meus primos e tal, brincando, eu falei, pô, vão achar que eu sou adotado, né, caraca. Aí eu tinha 14 anos isso. Aí estalou, eu falei, caraca, eu sou diferente deles, né? Tipo assim, tá muito claro que eu sou diferente deles, assim, tipo, todo mundo branco mesmo, loiros até. E, porra, eu não, né? E aí eu falei, caraca, tá aí, eu sou negro, cara. Nunca, meu pai era negro, nunca tinha... Lâmpada. Meu pai nunca tinha falado sobre isso, né? E não foi da forma violenta, embora depois a gente comece a perpassar e fala, pô, teve violência nisso, teve violência aquilo, você começa a sentir as violências e tal. Mas só pra resumir isso, a gente também tá embicando pro final, vou ler aqui uns comentários. Eu acho que é o nosso papel de comunicar, cara. A gente precisa entender que isso, primeiro, a diversidade da classe trabalhadora do Brasil, que é o que a gente... quando a gente fala do trabalhador e da trabalhadora, a gente tá falando da mulher negra, da mulher preta, da mulher branca, em muitos casos, também, do homem negro, do homem branco também. Porque o racismo do Brasil tem essas nuances. Né? Quando a gente fala de favela, por exemplo, tô aqui com a Silvia, com a mulher favelada, ela vai olhar pro lado dela e vai ver mulheres brancas na favela.
E vai falar o quê? Ah, aquela mulher branca da favela, você é branca, porra, e daí? Não. Igual a mulher branca aqui das Laranjeiras, né? Não é assim. Não. Inclusive, a questão racial no Brasil tem essas nuances que são muito cruéis. Até pra você se entender, sou branco ou não sou na favela, né? É uma loucura, porque, porra, tem uns mais brancos, tem nordestinos e egressos, né? E pessoas descendentes de nordestinos que já são a pele mais clara, não são tantos negros. É uma loucura, que no final das contas... Também sofre a xenofobia. Sim, xenofobia. Né? E no final das contas a gente tá aqui nesse lugar de luta. Pô, me arrependo de novo, porque vocês são muito lindos, você falou. Nesse lugar de luta obrigada, que tem que abarcar tudo isso, né, cara? Que se não abarcar tudo isso, a gente não estiver falando da emancipação da classe trabalhadora, da mulher negra, do nordestino, do indígena, das mulheres no geral... Cara, a gente tá falando da população LGBTQIA+, a gente tá falando de quê, né? A gente tá falando disso, né? Porque são várias camadas que vai se construindo e não é, eu costumo brincar, né? Não é a Olimpíada do racismo, eu acho que a gente, do preconceito, né? Eu acho que a gente não pode cair nessa coisa da Olimpíada do preconceito. A gente precisa entender o espaço do homem negro, da mulher negra sapatão, do homem negro gay, do favelar, a gente precisa entender, porque senão fica assim, legal, eu sou uma mulher negra sapatão, LGBTQIA+, deficiente, nananana, e aí a gente esqueceu da mulher negra que não é, e do homem negro. Cara, a gente não... Isso é segregar, a gente precisa entender as nuances e ir juntos, porque se não for junto, não vai. Porque eles separam a gente exatamente para facilitar, né, a vitória, né, do sistema, da hegemonia. Queria aqui só dar um... Deixa eu só fazer um comentário. Vai, à vontade. Enquanto isso eu vou... Você falou de um incômodo, né? Esse incômodo é muito nítido, assim. Eu faço um convite para todo mundo. A partir de hoje, nos lugares em que vocês estiverem, perguntem-se duas coisas. A primeira, quantos negros tem aqui? E a segunda esse negro está ocupando que espaço? Isso. É um espaço de serviço ou um espaço de lazer, de aproveitamento? Isso. Muitas vezes, quando esse negro ocupa um espaço que é para o socialmente branco, esse incômodo ele vem e é verbalizado. É aquela velha cena, né, das pessoas incomodadas porque o filho da empregada está no mesmo avião que elas. Isso. O tempo inteiro, assim. Então, a gente observar, começar a pensar por que o negro não ocupa esse espaço aqui que eu frequento normalmente. Às vezes, você vai num restaurante, para você é algo muito natural. Você vai numa loja, você não tem medo de ser abordada. Sim. E por que com o negro tem que ser diferente? Isso. Sim, é um convite para a gente, acho que começar a refletir, né? O quanto que nós também temos a nossa importância na luta, sejamos brancos ou negros, os brancos também precisam falar sobre isso. Porque é aquilo, né? Todo negro já sofreu um racismo, mas nenhum branco cometeu. A conta não fecha, pessoal. Tem alguma coisa errada. Isso. Pois é, deixa eu ver. Esse teste do pescoço é muito interessante. Foi minha primeira literatura. Foi a minha primeira literatura sobre. E foi um negócio que acho que define. Você, principalmente branco ou negro que ainda tá aí, que tá nos ouvindo, que ainda tá meio assim, é a primeira coisa a fazer, é o teste do pescoço, porque principalmente de classe média, tá? Sim. Porque a gente às vezes passa batido. Tem lugares que o negro nem pra servir serve. Uhum. Eu já fui em lugares que nem pra servia o negro. Enfim, muitas questões aí. Eu já tô na fase do torcicolo, porque aonde eu vou, eu fico observando tudo. E ensine suas crianças sobre isso também, né? Você vai ao banco, cadê os negros? Isso. Você vai... Eu vejo isso o tempo todo. E também me percebo, quando eu tô num ambiente, eu olho para todos os lados. Ué, sou eu negra. Né? A gente tem que fazer esse teste todo dia, sim. Sim, o tempo inteiro. Né? E Silvia tem razão, para poder trazer, aproximar. Porque aí tem... nós temos uma frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas tá soltando. Porque... Não pegaram na minha mão ainda, já me soltaram. Isso, já soltaram. E a gente acaba, às vezes, buscando caminhos, né? Cada um busca o teu caminho, porque você não encontra essa mão, né? Vem pra cá, eu tô junto com você. E a luta antirracista, ela tem que também ser coletiva, né? Fazer as pessoas pensarem, refletir. Porque minha mãe é de uma geração, minha mãe tem 87 anos. Quando ela ia descrever alguém, Dona Maria e tal, mãe, mulher negra, ela, minha filha, não fala isso que tá ofendendo. Minha mãe é dessa geração. Sim. Né? E aí eu fui conversando com ela, mãe, não é ofensa, é a nossa etnia.
A senhora tem que entender. Aí hoje ela fala, eu sou uma mulher negra. Gracinha. A gracinha, 87 em todo lugar. Sempre é tempo de aprender aí, ó. Porque não falava, porque, né? A linguagem lá, ela foi de uma outra geração. E a questão da racialização, né? A gente foi racializado o tempo inteiro, né? As pessoas brancas não, então... E até a Luara falou assim, mulher branca. Vocês podem ver, nós somos multicoloridos. Porque o branco é branco, o índio é índio. Nós somos mulato, nós somos pardo, afro, marrom bombom, não sei o quê. Perturba a mente de qualquer um. Porque aí você fala assim, eu sou o quê nesse universo de tantas variantes? Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. É um dos uma das camadas mais cruéis, eu acho, do racismo do brasileiro é esse. Porque, enfim. E aí eu falo aqui do lugar de fala do mestiço. Gente, vou aqui dar um alô pra geral aqui. A gente tá recebendo bastante comentário. A gente tá embicando já, a gente tá descendo a ladeira já pro final. Então vou ler os comentários. Vou pedir pra vocês que estão nos ouvindo aqui agora. Primeiro, deixa o like. Quem tá assistindo na televisão, vai lá no celular, no tablet e tal. Deixa o like lá pra gente, é muito importante. Quem compartilhou já compartilhou. Você pode estar assistindo, chegou agora, pode voltar amanhã, daqui a pouquinho, quando acabar, vai estar salvo. Muita gente, a nossa visualização dobra, às vezes triplica de gente que está assistindo na sexta-feira, no sábado e tal, bota na televisão, vai fazer a faxina e tal. Então, obrigado quem tá aí. Deixa o comentário também, final, a gente vai lendo, a gente responde os comentários depois que o programa já estiver gravado no YouTube. Deixa o like pra gente, é muito importante. E, principalmente, se você tá vendo aí, deixa aí seu nome e o lugar que você tá falando, né? Porque a gente gosta de mostrar aqui todo mundo que, embora seja lá do B do Rio, o Brasil inteiro e o mundo inteiro pode nos ouvir. Vamos lá, a gente tem aqui a Zane do Nascimento, mandou uma mensagem bacana aqui, sou ouvinte assídua, semanalmente estou nos tocadores de podcast. Máximo respeito, obrigado, Zane. A Bruna Teixeira tá mandando aqui várias mensagens também, venceu, muito orgulho. Paola Oliveira também, muito bom. Sandra Lúcia dizendo aqui a fala da Conceição muito importante. A Patrícia dizendo da conscientização, a falta de conscientização também gera preconceito. Marcelo Gonçalves deixando aqui, programa de alto nível, parabéns a Silvia e Conceição de Maria. E tem a melhor mensagem de todas, que é na conta da Silvia Mendes, dizendo assim, mãe, você arrasa. Ai, que lindo. Que lindo, valeu tudo agora. Como é o nome dela? Sofia. Beijo pra Sofia. Desculpa os palavrões, Sofia, não pode falar palavrão não. Adriano Bueno, nosso camarada de Ourinhos também, de muito tempo, deixando aqui uma mensagem pra gente. Um abraço, Adriano. Deixe sua mensagem. Galera, por favor, deixe a mensagem aí de onde vocês estão vendo e o nome, tá? Pra gente vai ler no finalzinho. Para terminar, eu quero chamar a Conceição, a gente bater um papo aqui também na hora de formular o programa. Conceição, você já foi candidata, né? A vereadora lá em Macaé, correto? Algumas vezes. E eu queria que você comentasse um pouco essa sua experiência, né? A gente tem falado muito de violência, né? Sobre as violências que você possa ter sofrido nas campanhas, né? Inclusive por parte até do partido ou de fora também. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e sobre como a gente aqui acredita muito na luta institucional, né? De alguma forma. Como é que você vê essa visão da experiência que você passou? Você passou por uma Secretaria de Educação, de uma prefeitura, você está ali na política institucional de alguma forma ocupando esse espaço, tentando ocupar, ponderando isso. Como é que você tem visto esse avanço e principalmente o que você vislumbra agora no macro, né, na questão federal, já que a gente tem aí agora ministros negros, o governo Lula, que é um governo evidentemente muito mais progressista, muito mais voltado para as pautas raciais do que o último desgoverno que a gente teve. Queria que você fizesse esse apanhado sobre a sua experiência nas campanhas políticas e como é que você vê na política, não só a política partidária, mas na política institucional pública dos sindicatos, dos movimentos, sim, as saídas que a gente pode ter para pelo menos melhorar a nossa situação aí. Eu acho que a pergunta é onde nós estamos. Porque se você perguntar onde nós estamos nas empresas, onde nós estamos, né, na sociedade, onde nós estamos, né? Porque quando vem o primeiro, sempre
tem aquela questão. O primeiro, aí as pessoas não entendem, não. Gente, que bobeira! Primeira-ministra negra. Mas para nós é uma bandeira, né? É marcar território. A primeira experiência que eu tive como candidata a vereadora foi muito violenta. Porque no dia que eu fui pegar o número, que tem a convenção, você sai com um número e tal, retiraram o meu nome, não leram o meu nome. E quando a afiliada estava lendo os nomes de quem ia concorrer, eu falei assim, olha, você esqueceu de falar meu nome. Ela falou assim, não, esqueci não. Seu nome foi retirado. Eu falei, hã? E aí eu fiz um discurso, bati até na mesa. Papai falou, não bata na mesa de ninguém. Mas naquele dia eu bati. E falei para aquele grupo, falei assim, olha, eu vou voltar aqui, porque não é definitivo. Na data tal, eu vou voltar aqui e meu nome vai estar aí. Aí alguns falaram, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. E eu lutei muito, eu fui para dentro do comitê estadual, lutei, não conhecia ninguém, entrei com recurso gênero e raça e meu nome voltou. E aí eu me perguntava naquele momento, gente, eu sou a única mulher negra. Não é possível, né? Não é possível, por que retiraram, né, meu nome? Já fiz outras 2 candidaturas e tal. Na sociedade, às vezes, as mulheres negras não acreditam. Muitas amigas falam assim, ninguém vai votar em mulher preta, Conceição. Desiste. Porque o olhar da política é do homem branco. O olhar da política não é dos negros. E a mulher, então, que na escala social a gente sabe, né? Econômica, homem branco, mulher branca, homem negro e a mulher negra. Ela está ali naquela base da pirâmide. Eu tive 2 experiências de políticas públicas. Eu fui presidente da Fundação de Cultura, em Macaé, e fui subsecretário de Educação. Nesses 2 campos eu sofri racismo, mas eu já entendia, né? Então me posicionei. Primeira conferência de cultura de Macaé foi na gestão, né, da Conceição de Maria, com toda a equipe, grupo e tal. E o resultado gera um relatório, você tem que entregar à Secretaria do Estado e Secretaria, não, e Governo Federal. Governo Federal, SEDEX. E nós viemos entregar aqui na Secretaria de Cultura do Estado. Cheguei, me reportei, a secretária está ocupada, tá, viemos, Macaé veio entregar o relatório. E eu fui acompanhado com uma jornalista, mas ela era branca, né? E na hora que a assessora veio chamar, estava ela, eu. Ela falou assim, senhora Conceição de Maria, a senhora pode entrar. Aí eu fui e falei assim, mas eu que sou Conceição de Maria. Aí ficou assim, 2 minutinhos me olhando. Um silêncio sepulcral ali, né? Aí ontem eu até falei lá no IFE, que a gente fez uma roda de conversa. Aí a gente lembra da educação infantil. Uma cadeirinha, senta ali e vai refletir. Entende? Cadeirinha da reflexão, você que é mãe, né? Dos pequenininhos, senta na cadeirinha de reflexão. E depois, na educação, eu tive uma outra experiência também de racismo. O senhor falou comigo o tempo todo por telefone, eu não conhecia, ele não conhecia, que ele queria apresentar um projeto. Não, vem, apresenta o projeto. Quando eu cheguei, esse senhor estava na antessala. Ele não falou nada comigo. Eu entrei, sentei e continuei trabalhando. Eu falei, pô, marcou o horário, eu almocei rápido, eu nos meus pensamentos. Tal. Aí depois de uns 10, 15 minutos, ele entra na minha sala e fala assim, você poderia informar que hora que a senhora Conceição de Maria chega? Eu falei assim, ela já chegou há muito tempo. Aí ele, não, mas que ela marcou? Eu falei assim, não, porque Conceição de Maria sou eu. Outra vez, 2 minutinhos olhando para mim. Porque quando o negro, né, vai para um espaço de poder, o olhar da invisibilidade, que esse lugar parece que não pode ser seu, né, e você percebe, porque é olhar. Às vezes as pessoas não falam nada, só em olhar para você, tipo assim, o que você está fazendo aí? Esse lugar te pertence? O olhar é esse. E aí você, vamos lá, que projeto que é? Tá. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que ele está cansado de ficar provando coisas para as pessoas. Que você tem que provar o tempo todo, que você é inteligente, que você é potente, que você consegue, domina um assunto para falar.
Isso cansa. Não tem um momento, né? O tempo todo a gente precisa provar. Não tem um momento. Todo momento você tem que provar. Você tem que provar, você tem que provar. Eu lembro que fui na escola, que estudei o primário, 50 anos da escola, queria um ex-aluno e tal. E aí me convidaram. Eu fui convidada. E chegando lá, tinha um menino que ele ria de mim. Ele olhava pra mim. Porque eu lembro que uma pessoa falou assim, quem vai palestrar? Aí apontaram pra mim, mas ele ria. Mas quando eu saí de lá, eu entendi. Ele não acreditava. Ele era um jovem negro. Mas quando ele olhava pra mim, ela não vai dar conta disso. Depois que eu terminei minha fala, esse menino foi seduzido pelo olhar. Né? Ele ficou assim. Né? E depois de passado muitos anos, em 2012, na minha primeira candidatura, eu convidei uma amiga que fez curso de teatro e tal, para estar junto no grupo, né, para potencializar. Porque eu fiquei muito tempo, enquanto o pessoal já estava fazendo a campanha, eu estava fora. Mas aí eu conquistei e falei, vou correr. E aí, naquele dia da reunião, todo mundo tinha que falar. Ela falou assim, Conceição, eu queria te agradecer. Aí eu, me agradecer por quê? Né? Ela falou assim, eu queria agradecer porque eu terminei o meu curso de publicidade por causa de você. Eu falei assim, mas eu não tô te conhecendo agora, tal. Ela falou assim, você lembra que você foi palestrar lá no Irene Meirelles? A escola, né? Eu falei, enquanto um ria, eu tava prestando atenção. Aí eu falei assim, lembro. Ela falou assim, eu era uma aluna. E quando você foi falando que você era do movimento sindical, que você trabalhava na Petrobras, não sei o quê, papapá, eu falei assim, gente, eu quero ser igual essa mulher. Quando ela falou, eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, um riu e o outro veio junto. E eu chamei ela para minha campanha como amiga, que a gente tinha feito teatro. Ela falou assim, eu só vou falar para ela quando eu terminar meu curso de publicidade. Então isso é muito bom para nós que militamos. É um cansaço? É. Estamos de pé o tempo todo? Sim. Eu já falei, gente, pela idade eu quero largar tudo. Deixa a Silvia vir, que é mais nova do que eu. E as pessoas dizem, não. Vai continuando. Né? Porque é troca de experiência. Sim. Vocês são de outra geração. Mas eu aprendi muito com vocês hoje. Porque conhecimento, ele vai. Ele só para ali na morte, ali. Todo dia de conhecimento. Hoje eu tô sendo diferente. Conheci Caio, Luara, né? Silvia. A gente trocou experiência. Então, e o conhecimento traz as pessoas. Então, os professores de pós falavam muito isso. Nós só vamos trazer esse movimento com conhecimento. Eu tenho que saber quem eu sou. Para trazer o outro também. Vem saber quem você é. E é uma troca. Aí vira uma rede... Né? E esse encontro. Então, assim, é muito violento. A política, gente, é muito violenta, partidária, no sentido de não nos reconhecer. E achar que a gente tem que ser, sabe assim, as laranjas. Sim. E a mulher negra, então... Totem, né? Parece que não vem, porque tem que ter a cota. Agora tem lei para incluir negros, né? Uhum. O fundo partidário contempla para a mulher e para negros e negras. Então... acaba obrigando os partidos a trazerem essa população negra. Mas eles... não, você vai vir, mas fica ali. O voto não é seu, não. Então, a luta não vai é ter verba grande. de campanha. Tem isso também. Não vai ter verba. Você fica aí quietinha, né? E tal, é só para cumprir, tá bom? Os 30%. Então, assim, a gente vai ter que avançar muito. Porque para a gente trazer essa mulher negra, esses negros e negras, a gente vai ter que pegar essa lei, né, que nos inclui, tem que ter lei, igual cota. Ai, vocês nos excluem. Os meus amigos brancos, vocês nos excluem. Porque cota racial, a gente exclui reparação, né, de negros e negras que não entravam na escola. Nós entramos muito. Enquanto estava todo mundo se potencializando, os brancos, os negros fora da escola não podiam entrar. Então é reparação. Então nós vamos ter que seguir. Ontem eu falei para os alunos do IFE, tá cansado, mas nós vamos meter pé na porta toda hora. Né? Porque só a gente fazendo voz a esse movimento
da luta antirracista, que a gente vai quebrar esse silêncio, né, das pessoas. E aí, você não quer ser racista. Eu lembro que uma vez eu fui perseguida por um companheiro dentro do movimento sindical. E eu falei, gente, ele tá me perseguindo por quê? E numa reunião, eu falei assim, você é racista? Pronto, não teve mais perseguição. Porque o racista, ele não quer ser revelado. Não é isso, cara? Nunca. Ele não quer. Ele não quer que você saiba. O quê? Eu não sou racista, não. Até deixo meu filho namorar uma Tenho menina até amigos negra. pretos. Hã? Eu tenho até amigos pretos, né? Isso, eu tenho amigos. Violência. Violência o tempo todo. Pelo olhar, né? A violência de tirar a nossa identidade. E a gente vai descriminalizar as religiões de matrizes africanas, porque hoje, na estatística, o negro e negra não está na religião de matriz africana, está nas igrejas neopentecostais. Não é mais. E aí, é crime? Não, é isso. Né? Uma intolerância religiosa, mas nós não estamos mais lá. E aí, muitas vezes, as pessoas... Esses dias eu estava vendo, assim, as pessoas cantando. Eu fui num culto lá, que chamaram de um amigo pela saúde dele, e eu vi, assim, todos negros e negras. Eu falei, tá... A violência foi tão grande, né? Não, aqui tem um mal, então eu vou sair. Porque a violência é muito grande. Então eles saíram do território deles e foram para um outro território. Isso é muito complicado. Isso sabe? É uma violência tão grande que atinge a alma. Então, assim, não tem que ter mais dor, né? É aquela música, As Três Raças. Quem ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Não tem que ter mais dor. A gente tem que ir com dor, porque não tem como. Mas nós temos que trazer. E às vezes eu estou na luta, minha avó era analfabeta, morreu analfabeta. Mas foi uma mulher que, junto com os meus pais, me trouxe até aqui. Eu estou aqui agora, né, devido a essa mulher analfabeta. Então, quando eu nego minha negritude, eu estou negando meu pai e minha mãe, que não terminaram, não concluíram os seus estudos, foram parando para trabalhar e tal, mas trouxeram a gente aqui. Quem nega a sua negritude, nega a sua ancestralidade. Então, nós precisamos trazer, né, todo mundo para entender isso. Aí sim, nós vamos fazer a ciranda. Né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Deixa eu ler aqui, pessoal, né, obrigado a todo mundo que mandou as mensagens aí. A Zane do Nascimento tá na Bahia, né? Pediu aqui mandar um alô pra Bahia. O Antônio Júnior tá em Praia Grande, grande Antônio Júnior também, ouvinte de muito tempo, um abraço. O Vandão dizendo aqui que é recifense. Tem também a Sandra Lúcia de Macaé. O Adriano Bueno é de Ourinhos, em São Paulo. A Paula Turato é de Santos, em São Paulo. Acho que eu peguei aqui quem colocou os locais de onde falam. Conceição, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu... É um assunto que não se esgota, evidentemente. A gente tem um horário apertado aí, já estamos encerrando. Mas acho que a gente conseguiu passar por bastante desses temas que se entrelaçam. E fundamental, muito bom te conhecer, né? Como eu falei, o lado B me permite conhecer muita gente que às vezes a gente não consegue conectar. Muito bom te conhecer, uma pensadora brilhante, que ficou bem legal o programa. Deixa aí suas redes, seus livros, faz seu jabá aí. Claro. Fica à vontade. Obrigado, tá? Tá bom. Eu que agradeço o lado B, porque é importante, né? Essa mulher que sai lá do interior de Macaé, né? Pra estar aqui com vocês discutindo sobre negritude, cultura afro, né, racismo estrutural e tantas outras coisas que acaba virando institucional, porque nós não estamos em lugar nenhum. Uhum. Né? E dizer assim que nesse mês da consciência negra, né, eu como escritora, nós estamos lendo muito e fazendo rodas de conversa sobre Carolina Maria de Jesus, que traz um pensar, né, cultural e político. E aí eu quero deixar, porque no dia 30, em Macaé, eu vou lançar esse livro, Travessia. E esse livro são só poemas do recorte ético-racial.
né? Vou estar lançando lá no Ateliê Brasiliano, um espaço assim, de cultura, porque eu falei assim, em novembro eu tenho que deixar alguma coisa. Porque isso é movimento negro. Esses dias minha amiga falou assim, mas eu não estou indo mais para a rua. Não precisa ir. Quem cansou da rua vai fazer de outra forma, né, Caio? Né? Fale Cada com um seus faz vizinhos. a sua forma. Isso. Né? A Fale Silvia com vai os seus. fazer lá dentro do escritório. Isso. O Caio vai fazer. Movimento negro você faz em qualquer lugar. E eu tenho buscado, né, nas literaturas, né, nas minhas escritas, também levar esse movimento negro, essa fala. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Silvia, a Caio, a Luara, que está aqui conosco também, o Rodrigo que está ali, ó, fora dos bastidores. Rodrigão, Mas faz tudo. O faz tudo, trazendo, né, esse debate aqui que foi muito bacana. Então, assim, agradecimento. E aí eu digo aqui no meu livro, né, que esse livro trouxe a menina de 11 anos que riam do cabelo dela, mas que trouxe essa menina para a vida, né? Uma menina potente. De repente foi bom acontecer lá, né? Para eu dizer, eu sou uma menina negra e eu preciso lutar. Minha filha também sofreu racismo aos 7 anos numa escola particular. E naquele momento eu fiz a releitura, né, da minha vida. E aí eu falei, não, isso. Aqui, ó, o vovô e a vovó. Negros, mamãe. O vovô e a vovó desse lado, negros. Não tem como você ser diferente, né? Nós vamos conviver com essa pele preta e os cabelos crespos, nossos traços negroides e tal. Hoje é pior do que eu, toda empoderada. Mas começou com 7 anos. Eu precisei falar para ela, né? E é isso. Então, assim, essa construção, essa rede, muito bacana. Obrigado mesmo. Tá? E aqueles também que nos assistiram até agora. Né? Isso. Silvia, obrigado por ter fortalecido o nosso time, ter reforçado. Acho que sua participação foi ótima também. Obrigada, gente, eu amei. Deixa seu recado final aí. Não, só agradecer a vocês, agradecer a você. Foi incrível, é muito lindo escutar os seus relatos, né? Infelizmente, a gente ainda coincide dores, né? Mas continuamos aí nos movimentando para a gente coincidir amores e momentos incríveis como pessoas negras, assim. Costumo dizer lá em casa que a minha avó morreu analfabeta, mas a neta dela está chegando no doutorado. Não é só a minha avó, né? Eu estou chegando junto com você também, que são gerações que se passam, e eu sei que para eu ocupar algum espaço, você precisou lutar bastante. Então, assim, foi incrível hoje te ouvir. Estou muito emocionada por estar aqui. Obrigada. Eu amei. Que lindo. Também me emocionei um pouquinho. Luara, beijo, obrigado pela participação de sempre. Semana que vem tamo aí. Beijo. Beijo, Caio. Tchau, Obrigada Luara. pela atenção. Tchau, Luara. Obrigada aí. Pessoal que tá com a gente até agora. Eu quero deixar 2 abraços, Caio, rapidinho, para Lia Ivete, que falou comigo no Instagram, e a Roberta Encasquetada, @paciência SRA, eu acho que é senhora 100, que comentaram a última edição que a gente fez, né, que eu comentei o tema da redação do Enem. Então, é sempre importante a gente ter essa troca também, saber como é que está chegando em vocês, o que vocês acharam. Então, eu fico muito feliz e mandar um abraço aí para a Ivete e para a Roberta. Obrigadão por ouvir a gente, tá aqui fortalecendo a comunidade do lado B. É isso, gente. Obrigado para você que ficou acompanhando aqui a live, que você que está ouvindo aqui no YouTube. Obrigado também quem está ouvindo no podcast tradicional, claro. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com o formato original e tradicional de podcast, tá bom? Forte amplexo, beijo, até lá. Arrasou. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.